Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Crepúsculo. O novo escolhido entre vampiros e lobisomens. Quem é Adam? Parte 2. Capítulo 11. Ano 114 a.C. Anos no mundo, 3.886. Com Roma constantemente em estado de guerra, conquistando alguém ou sendo atacada por alguém, eu estava ganhando montanhas de dinheiro, e quero dizer montanhas literalmente pequenas. O engraçado é que quando o governo romano ficou sem dinheiro, eles vieram até mim para pedir dinheiro para comprar mais armas para a guerra. Então é claro que eu disse sim, mas com juros de 15% sobre o dinheiro. Em outras palavras, eu dei a eles milhões de ouro e ganhei milhões de ouro apenas deixando que eles me pagassem com meu próprio ouro. O problema naquela época era que não havia uma quantidade fixa de moeda em circulação em Roma. Não, era tudo uma questão de quão rápido eles conseguiam fabricar as moedas. Com meu ouro, comecei outro empreendimento. Cavalos. Comprei centenas de cavalos. E também terras para eles. Depois os criadores de cavalos e as pessoas que cuidam dos cavalos. Em uma década eu tinha cavalos prontos para o exército. E claro, o governo romano precisava do meu ouro para pagar meus próprios rebanhos. Com juros, é claro. Eu estava ganhando mais ouro do que sabia como gastar. Eu era praticamente o cofrinho de Roma. Só que toda vez que tiravam dinheiro, tinham que devolver com um pouco mais. Mas ei, não estou reclamando. O único problema era, onde posso guardar tudo isso? No momento estava tudo na minha casa, enchendo os cômodos da minha vila até o teto. No começo, era legal passar por salas cheias de ouro, mas eu estava ficando sem salas. Então, decidi criar um banco. E foi o que eu fiz. Construí-o no subsolo, com muros enormes cercando a atração com um grande portão de metal, para manter as pessoas afastadas. Eu construí a cerca de 30 metros de profundidade, com paredes de pedra e enormes portas de ferro que foram feitas na minha fundição. Eu tinha cômodos de tamanhos diferentes para usar, alguns com até 15 metros de largura, e outros eram tão pequenos quanto armários de vassouras. Para quem queria algo pequeno, tínhamos caixas pequenas com fechadura. Então, transformei o lugar onde guardava meu ouro em uma forma de ganhar mais, com pessoas me pagando para manter o dinheiro delas em segurança. E estava seguro, porque quase todos os senadores romanos e altos funcionários guardavam seus documentos em meus cofres. Com isso, consegui que os militares guardassem meus cofres de graça. Claro, eu não confiaria neles completamente, então contratei meus próprios guardas. Eu mesmo os escolhi para trabalhar por dentro e os militares para ficarem do lado de fora e intimidar. Tinha guardas 24 horas e sempre mantivemos registros de quanto ouro você tinha. E tirava. Foi um sucesso enorme entre os ricos. Todo rico com 2 moedas de ouro para esfregar correu para colocá-las nos meus cofres, deixando-me ainda mais rico. Depois disso, comecei a procurar palavras para outros países. E teve uma ótima ideia. Comprei 11 navios e comecei a importar e exportar mercadorias de Roma para outros países, além de levar especiarias e corantes para Roma. Em alguns anos, comprei meus concorrentes, tornando-me a única pessoa que importava e exportava mercadorias para Roma e tendo mais de 100 navios para transportar as mercadorias. Depois disso, decidi parar. Eu estava ganhando muito ouro. Com todos os meus negócios e Roma constantemente usando meu ouro para me pagar, eu estava prestes a explodir em ouro. No meu auge, eu tinha pouco menos de 1 bilhão de moedas de ouro. Lembrei-me de ter lido algo que dizia que Roma cunhou 20 bilhões de moedas durante seu domínio. Então eu tinha uma grande quantia de dinheiro romano nos meus vaults. Então comecei uma nova tradição. Todo ano eu me vestia todo de vermelho e colocava uma barba branca falsa. Entrar sorrateiramente nas casas das pessoas deixando uma moeda de ouro exposta com um bilhete que diz do Papai Noel. Usei minha velocidade para visitar a maior parte da cidade em uma noite. E digamos que virou um grande negócio. As pessoas achavam que era de um novo Deus. Mas ei, seja lá quem for que reme seus barcos, para mim, tudo bem. Eu só estava tentando impedir que uma crise econômica acontecesse, distribuindo dinheiro para as pessoas gastarem e gerar gastos. Então comecei o Natal para evitar um colapso econômico. Felizmente pareceu funcionar e não precisei mais doar ouro. E me deu uma ideia. Agora que a economia está estável novamente, por que pará-la? Então, no extremo norte da Itália, comprei um terreno e contratei um grupo de artesãos em madeira para construir brinquedos. Eu deixaria os brinquedos acumularem até que uma vez por ano, eu mandasse todos eles serem entregues em algum dos meus armazéns em Roma. Nessa altura, a tarefa era grande demais para eu fazer sozinho, então paguei ajudantes para me ajudarem a entregar os presentes, mas somente até a porta deles. Algumas pessoas ficaram chateadas por não ganharem mais ouro, mas superaram. Depois de alguns anos, descobriu-se que alguém pagou para que todos os brinquedos fossem entregues nas casas. Mas ninguém sabia quem era e nunca souberam. Fiquei feliz que eles descobriram isso antes de começarem a construir templos para o Deus Papai Noel. Depois de uma década, tornou-se um verdadeiro feriado para dar presentes. E não precisei mais doar os brinquedos, porque eles venderam muito bem para o feriado de presentes, acidentalmente me fazendo ganhar ainda mais dinheiro. Capítulo 12. Ano, 165 depois de Cristo. Anos no mundo, 4.165. Eu estava a caminho do norte em umas pequenas férias, deixando alguns dos meus homens de maior confiança no comando. Planejei ir para o norte, para as montanhas, caçar e acampar para clarear a mente.
Pode não parecer divertido, mas quando você vive em uma cidade lotada há centenas de anos, cansa-se da agitação e do barulho constantes. Eu estava na metade do caminho para o meu local de acampamento quando passei por uma vila. Já estava escurecendo um pouco, então decidi acampar fora da vila. Encontrando uma área plana não muito longe da vila, larguei minha mochila e comecei a coletar lenha das árvores próximas, tomando cuidado de pegar lenha seca. Rapidamente fiz uma pilha de bom tamanho para a fogueira. Tirei um pouco de sílex da minha bolsa e consegui fazer uma fogueira de bom tamanho, que estalava e estalava em pouco tempo. Agora com o fogo aceso, peguei algumas das minhas rações na minha bolsa. Carne seca e os poucos vegetais que eu tinha levado para a viagem. A carne seca era uma opção comum, sem graça e sem gosto, enquanto os vegetais relativamente frescos eram um incentivo para meu moral. Depois de terminar de comer, peguei um cobertor feito de um material áspero e o coloquei no chão, para não dormir na grama. A essa altura o sol já estava começando a se pôr, então deitei de costas e olhei para o céu noturno e para a beleza deslumbrante que ele mostrava. Enquanto eu observava as estrelas, ouvi passos atrás de mim. Sem pensar duas vezes, pulei e me virei sobre o fogo, sacando minha espada enquanto me virava. Agora que eu estava de frente para quem estava atrás de mim, eu conseguia vê-lo melhor. Era um jovem adolescente, talvez em torno de 16 ou 17 anos. E imediatamente consegui ver seus olhos vermelhos. O adolescente ficou paralisado, com os olhos arregalados, em choque de medo. Enquanto nos encarávamos, eu o examinei. Ele tinha cerca de 1,75 metros de altura, cabelos castanhos curtos e traços faciais marcantes. Usava roupas finas, o que demonstrava sua origem rica. "Sei como você fez isso", disse o garoto hesitante. "Pratique", eu digo brincando. Antes que ele pudesse falar, eu falei. "Qual o seu nome?" Júlio Agustace Menizus", ele respondeu. Lentamente embainhei minha espada. "Há quanto tempo você não se transforma?" Ele olhou para mim confuso. "Transformou?" ele perguntou. "Sim. Há quanto tempo você foi transformado em vampiro?" "Vampire", disse Julius, a palavra que não lhe era familiar. "Espera aí, você já tirou sangue?" Julius apenas me encarou. Mas eu podia ver seus olhos se movendo lentamente para o meu pescoço. "Vou chutar que não. É realmente muito impressionante que você, um recém-nascido, não tenha tentado me matar ou atacar a vila." Eu queria fazer mais perguntas, mas percebi que ele estava se esforçando para não me atacar, então eu disse. "Você precisa de sangue." "Não", disse Júlio em voz alta. "Eu não vou me tornar o que matou minha família. Eu vou lutar contra isso." Levantei as mãos em um gesto de calma. Acho que alguns vampiros atacaram ele e sua família. Então pensei rápido. Você não pode lutar contra isso. Mas não precisa matar pessoas por sangue. Você pode matar animais por sangue. Se não fizer isso, a dor na sua garganta vai piorar. Não vai matar a sede completamente, mas vai ajudar com a dor que tenho certeza que você está sentindo agora. Júlio distraidamente levantou a mão e tocou a garganta. "Como você sabe de tudo isso?" Eu ri, disse, porque já estive perto de alguns vampiros antes. Eu não queria revelar a ele ainda que tenho mais de 4.000 anos. Ele já estava confuso e assustado o suficiente. "Sigam-me", eu disse, tirando a capa. E então me perdi na floresta. Julius nem percebeu que eu estava turvo. Sua mente estava muito turva com a necessidade de sangue para se importar. Júlio seguiu em um ritmo mais lento, ainda se acostumando à sua nova velocidade. Levou apenas 5 minutos para encontrar um grande veado macho deitado na grama em um pequeno campo no meio da floresta. Parei bem perto da linha das árvores e esperei Julius me alcançar. Em poucos segundos, Julius apareceu a alguns metros de mim, claramente não querendo se aproximar, perder sua batalha interna e me atacar. Apontei para o veado e disse. "Deixe seus instintos assumirem o controle" e, antes que eu pudesse continuar, Júlio se virou em direção ao cervo. Em 3 segundos, Júlio percorreu os 70 metros e abordou o veado. E imediatamente mordeu sua jugular. Então, esperei alguns minutos enquanto ele lentamente bebia até secar o veado. Feito isso, Júlio soltou o pescoço do veado, deixando a cabeça cair no chão. Havia sangue escorrendo pelo rosto e cobrindo as mãos. Júlio levantou lentamente as mãos para olhá-las encharcadas de sangue. E de onde eu estava eu ouvi sussurrar. Que monstro eu me tornei! Desviei para o lado de Julius, ajoelhando-me ao lado dele e lentamente colocando a mão em seu ombro. "Você não é um monstro, Julius. Monstros são aqueles que matam inocentes sem motivo ou por diversão. Você ainda é a mesma pessoa, só que agora você está um pouco diferente." "Um pouco. Sou um monstro que anseia por sangue." "Júlio, se você fosse um monstro, por que não atacou a vila e se deixou levar pela sede cega de sangue?" Ele não disse nada. "Em vez disso, você lutou contra isso. Ou quando você veio ao meu acampamento, você nunca me atacou, mesmo quando a sede te apunhalava." Júlio abaixou a cabeça e começou a chorar. Com soluços que faziam o peito tremer, ele deixou suas emoções saírem. Eu o envolvi em um abraço, deixando-o lamentar a perda de sua família, que provavelmente está morta, e o fato de que ele se tornou a mesma coisa que os matou. E agora ele era o jovem cheio de emoções, assustado e sozinho. Depois de alguns momentos, Julius começou a recuperar a compostura, então eu o soltei. "Vamos lá, responderei a qualquer pergunta que você tiver." De pé, caminhei até o veado morto. Pegando as 2 patas traseiras com uma das mãos, comecei a puxá-lo para trás com facilidade, enquanto Júlio o seguia. Capítulo 13.
Levei o veado de volta para o acampamento e comecei a esculpi-lo para obter comida fresca. O tempo todo, Júlio permaneceu a alguns metros de distância, observando em silêncio. Você tem perguntas ou quer apenas ficar aí parado me encarando como um idiota? Perguntei, sem olhar para ele. O que é um vampiro? Ele perguntou. Bem, vampiros são uma pseudoespécie de seres imortais cristalizados que precisam se alimentar do sangue de humanos ou animais para sobreviver. É impossível não beber sangue. Quanto mais tempo você bebe, mais precisa dele, até perder todas as faculdades mentais, ceder à sede e entrar em uma onda de sangue por qualquer coisa que tenha sangue. Mas principalmente por humanos. Olhando para cima, vi Júlio parada ali com as sobrancelhas franzidas. Então agora preciso beber sangue para sobreviver. Sim, eu digo, ficando de pé. Infelizmente você não poderá ficar na luz do sol, onde as pessoas possam te ver. Por quê? Ele perguntou. Bem, quando você se transformou, você e seu interior adquiriram propriedades cristalinas. Então, quando você for exposto ao sol, sua pele brilhará. E isso abriu os portões. Ele continuou fazendo perguntas. Desde porque não precisava respirar até porque conseguia ouvir e cheirar melhor. Enquanto eu cozinhava a carne de veado e comia a comida, respondi às suas perguntas da melhor forma que pude. Mas Júlio era um poço sem fim de porquês. Mas eu não podia culpá-lo. Eu teria feito o mesmo se fosse ele. Então respondi às perguntas dele da melhor maneira possível. Durante todo esse tempo, aprendi algumas coisas sobre Júlio. Ele não era um assassino. Ele não gostava da ideia de tirar a vida de alguém. Na minha opinião, tinha a ver com o que aconteceu com ele e sua família. E que ele não queria se tornar o responsável pela morte deles. E que ele era um garoto inteligente. Isso ficava claro na maneira como ele fazia perguntas ou falava. Ele me lembrou Carlisle. Ele não queria matar pessoas. E seu autocontrole era bom o suficiente para que ele não matasse um humano instantaneamente. Espero poder ajudá-lo a controlar seus impulsos o suficiente para trazê-lo de volta para Roma comigo. Eu não queria perguntar sobre sua família ainda. A última coisa que tenho certeza de que ele queria era se lembrar disso agora. Então decidi esperar e perguntar depois. Depois de algumas horas, ele finalmente ficou sem perguntas para fazer sobre vampiros. E finalmente ele fez uma pergunta diferente. E agora? Bem, não vai ser fácil para você estar perto das pessoas agora, sendo um recém-nascido. Sua sede de sangue será um problema. Tipo, agora mesmo que você tenha bebido todo o sangue de um veado adulto, você ainda sente necessidade de sangue. Você parece ter muita força de vontade. Ou talvez tenha um poder que te ajude com isso, eu digo. Então você pode vir comigo e eu posso te ajudar a controlar isso. Vou acampar na floresta por alguns meses antes de voltar para Roma. E durante esse tempo eu vou te ajudar. Eu podia dizer apenas olhando em seus olhos que ele ainda estava lutando consigo mesmo pela sede de sangue, só que não tanto quanto antes. Muito bem, ele disse. Eu irei com você. Bem, vou dormir um pouco se você quiser. Tenho isso aqui, digo, pegando um pergaminho da minha mochila e entregando a ele. O que é isso? Ele pergunta. É uma peça que eu escrevi, digo, deitada. Era uma cópia do filme Beur. Escrevi por diversão. Deitando a cabeça na mochila, fechei os olhos. Eu não tinha medo de que ele me matasse. Ele teve mais de uma chance de fazer isso e não fez. E bem, eu não posso morrer, não importa o que ele tenha feito, então adormeci lentamente, esperando acordar inteiro e não espalhado por todo lado. Acordei cedo, pouco antes do nascer do sol, e olhei ao redor. Fiquei feliz em ver que ainda estava inteiro, e que não tinha perdido todo o meu sangue. Olhei para Júlio. Júlio estava olhando na direção do nascer do sol. Você está nervoso? Perguntei a ele. Júlio olhou para mim. Um pouco. Não precisa ser o Júlio. Eu sabia que ele tinha medo de realmente brilhar. Era apenas mais uma confirmação de que ele agora era um vampiro. Lentamente o sol nasceu. Os raios de sol atingiram sua pele e ele começou a brilhar sob a luz. Júlio olhou para si mesmo e suspirou em resignação. Depois de alguns minutos, ele olhou para mim e disse: Aliás, você escreveu uma peça fantástica. Foi uma ótima mistura de traição e sofrimento. Mas apesar de constantes dificuldades e sofrimento, ele conseguiu se vingar. Eu sorri para ele e disse: Então você gostou, não é? Sim, eu fiz. Enquanto conversávamos, coloquei uma panela de metal no fogo ainda quente. Quando estava quente, coloquei alguns pedaços de carne de veado na panela e deixei chiar. Júlio observou enquanto eu cozinhava. Ficou em silêncio por alguns minutos. O único som era o chiado da comida quando Júlio falava. E você? Parece que sabe muito sobre vampiros. Bem, tem a ver com o fato de eu ser mais velho que os próprios vampiros. Júlio ficou claramente chocado com isso, mas antes que ele pudesse falar eu o interrompi. Tenho mais de 4.000 anos. E quando se vive tanto quanto eu, tende-se a encontrar coisas estranhas. Você tem 4.000 anos? Mas como isso é possível? Você é um vampiro como eu? Mas não pode ser, eu consigo ouvir seu coração. E você disse que os corações dos vampiros param de funcionar. Então, como você fez isso? A última coisa que eu queria era contar a verdade a ele, então disse a mesma coisa que escrevi em meus diários. Não sei. Acordei numa floresta sem minhas memórias. Levei um tempo para descobrir que era imortal. E bem, parece que simplesmente não consigo morrer. Mas disse Júlio, tentando entender o que eu tinha acabado de dizer. Você deve ter muita sorte. De todas as pessoas que você encontrou eu. Antes que Júlio pudesse fazer mais perguntas, eu falei. Responderei às suas perguntas mais tarde, mas deixe-me fazer as malas e vamos andando antes de respondê-las.
Acerto, disse Július com uma voz envergonhada. Depois de fazer as malas e garantir que o fogo estava completamente apagado, começamos nossa jornada pela floresta, nos distanciando cada vez mais de qualquer humanidade. Capítulo 14. Levamos cerca de 2 dias para encontrar o lugar perfeito para montar acampamento. O tempo todo contei minha história para Július com algumas mentiras aqui e ali. Também contei a ele sobre os diferentes covens e o que estava acontecendo no mundo das sombras. Então, em outras palavras, você está governando Roma das sombras? Perguntou Júlio. Mais ou menos. Geralmente deixo o imperador e o senado comandarem as coisas. Mas se preciso que algo seja feito, tudo o que preciso fazer é pagar e eles farão por mim. Mas e se eles não fizerem algo por você? Bem, eles não têm muita escolha. Tenho a maior parte do senado com meu salário, disposto a fazer qualquer coisa por uma moeda de ouro. Então, eles usariam sua influência para removê-los do senado. Isso é um pouco assustador. Morei em Roma a vida toda e não fazia ideia de que Roma fosse tão corrupta. Bem, é assim que a vida é para pessoas normais, Július. Para nós, dinheiro não significa mais tanto assim. Eu poderia perder todo o ouro que tenho e não me importaria, porque sei que posso recuperá-lo, talvez em algumas centenas de anos ou algumas décadas. Mas pessoas normais têm uma vida limitada, e nunca conseguirão ganhar tanto quanto nós, mas estão dispostas a fazer qualquer coisa por ouro para tornar os anos que têm confortáveis. Eu disse. Entendo, disse Július enquanto chutava uma pequena pedra. Houve silêncio por um tempo enquanto Július refletia sobre minhas palavras. Levamos apenas cerca de 15 minutos para chegar a um pequeno campo cercado por árvores. Isso serve, eu disse, jogando minha mochila no chão. Esticando minhas costas, eu disse. Você está pronto para começar? Começou? Perguntou Július. Sim, no seu treinamento. Assim, eu sou. Ótimo. Para começar, quero que você vá e encontre um animal para caçar. Vou te seguir e observar. Quando terminar, vou te mostrar o que você pode ter feito de errado. Júlio saiu em busca de um animal na floresta. Júlio era como uma pedra se movendo pela floresta, pisando em qualquer coisa que pudesse fazer barulho. Felizmente, ele usou a audição para captar os batimentos cardíacos de alguns servos próximos e não usou apenas a visão. Movendo-se a toda velocidade, Júlio correu direto para eles. O grande veado macho nem sabia que tinha morrido. Ele estava deitado com alguns outros veados comendo por perto, quando escureceu. Júlio atacou o veado a toda velocidade, quebrando seu pescoço apenas com o impacto, e imediatamente começou a beber. O estrondo quando ele atingiu o veado fez com que os outros veados se dispersassem. Levou apenas alguns segundos para que ele bebesse todo o líquido do grande veado e finalmente levantasse a cabeça. Nada mal, garoto. Você praticamente decapitou o veado, eu disse brincando. Júlio olhou para baixo com um olhar envergonhado. Desculpe, ele disse, mas eu pude ver um pequeno sorriso em seu rosto. Depois que ele se limpou, comecei a ensiná-lo. Comecei mostrando como ser mais silencioso ao se mover pela floresta, em vez de fazer o máximo de barulho possível. Depois de fazer isso, comecei a mostrar a ele algumas técnicas de autodefesa. Felizmente, Július conseguiu identificá-los rápido o suficiente, mas ainda tinha um longo caminho a percorrer. Naquela noite eu e Július conversamos. Existem vampiros em Roma? Perguntou Júlio. Felizmente a maioria dos vampiros fica longe de Roma. Por que eles ficam fora de Roma? Principalmente porque não vou permitir. Roma é minha cidade e não quero vampiros assassinos matando pessoas inocentes. Como você os mantém afastados? Perguntou Július. Há um grupo chamado Volturi. Eles são um coven que governa a maioria dos vampiros no território de Roma. Eles estão atualmente formando um exército para lutar contra outro coven. Eles sabem que se algum vampiro entrar em Roma, eu o matarei. E no momento precisam de cada um deles para lutar contra o outro coven. Então, eles os mantêm afastados. Tenho certeza de que se derrotarem o outro coven, usarão seus números para invadir Roma, mas a essa altura, eu já terei saído de Roma de qualquer maneira. Eu sabia que os Volturi não conseguiriam derrotar o clã romeno até o ano 900 e que Roma se desintegraria por volta do ano 500. E nessa época eu planejava me mudar para outro lugar. Para onde? Perguntou Július. Quem sabe provavelmente para o norte, para a Britânia, ou para a terra dos francos. Tenho a sensação de que nos próximos anos, eles se tornarão lugares muito bons para se viver. Lugares muito lucrativos também, eu disse com um sorriso. Olhei para Július por cima do fogo e finalmente perguntei. O que aconteceu com você quando foi atacado? Se não se importa que eu pergunte. Júlio não disse nada por alguns instantes. No início, não pensei que ele responderia quando levantou a cabeça, olhou para o fogo e falou. Éramos eu, meu pai e meu irmãozinho. Íamos para o norte visitar alguns antigos camaradas militares do meu pai. Tínhamos acabado de montar acampamento no segundo dia quando 2 homens surgiram do nada. A princípio, pensamos que eram viajantes que também tinham vindo para o acampamento. Eles nem disseram uma palavra quando nos atacaram. A voz de Július começou a tremer com a lembrança. Um deles foi atrás do meu pai, depois o outro foi atrás do meu irmão. Consegui pegar a espada velha do meu pai, mas sabia que era tarde demais. Fui até o que segurava meu irmão e desferi um golpe com a espada, atingindo no pescoço, mas não adiantou. Nem um arranhão. Tentei novamente, mas o vampiro me chutou. Parecia que todos os ossos do meu peito estavam quebrados. E enquanto eu estava deitado no chão, ele caminhou até mim, coberto com o sangue do meu irmão, olhou para mim e sorriu.
Então tudo ficou escuro. Acordei no escuro, ileso. Meu pai e meu irmão estavam mortos e eu estava diferente. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo. Então, enterrei-os e comecei a caminhar pela estrada em busca de ajuda. Depois de um tempo, uma dor começou a crescer na minha garganta, mas continuei. Quando cheguei à aldeia, eu podia ouvir seus batimentos cardíacos. E foi então que eu soube no que havia me tornado. O monstro que eu era agora. Eu não conseguia me tornar como eles. Aqueles que mataram a única família eu tinha e amava. Então, comecei a ir embora quando vi seu fogo. E você sabe bem o resto, disse Júlio, abaixando a cabeça novamente. Não disse nada por alguns minutos, absorvendo o que ele tinha acabado de dizer. Eu conseguia sentir a tristeza e a dor em suas palavras e no olhar dele. Mas também conseguia ver a raiva e o fogo que ele vinha reprimindo. Inclinando-me para frente, perguntei a Július. Você lembra como eles são? Olhando para mim, Július disse. É impossível para mim não fazer isso. Eu sorri ao ouvir isso. Então o que você acha de se vingar da sua família? Capítulo 15. Treinei Július pelos próximos 3 meses. Ele treinou como um louco possuído. O fogo da vingança o impulsionou a seguir em frente. Durante o dia eu lhe ensinava os princípios básicos da luta corpo a corpo. Diferentes golpes, chutes ou socos. Ele absorvia tudo. E passava dias praticando, parando apenas para caçar. Ao mesmo tempo, eu também o ensinei a controlar sua nova habilidade. Como tocar qualquer coisa com o toque suave de uma pena. Ou simplesmente andar em vez de correr por aí. Depois de cerca de 1 mês e meio, os olhos de Július começaram a mudar. De vermelho carmesim, eles lentamente começaram a mudar para um dourado amarelado claro. Atualmente, eu e Július estamos treinando. Estávamos em uma clareira, com os raios de sol brilhando no rosto e nos braços de Július, enquanto nos dispersávamos, trocando golpes um com o outro. Július deu um chute forte em direção à minha cabeça. Desviando do chute, aproximo-me e tento desequilibrá-lo dando-lhe um empurrão. Infelizmente, é praticamente impossível fazer isso com um vampiro. Então, em vez de cair, Július apenas dá um passo para trás. Antes que ele possa atacar novamente, aproveito minha rápida vantagem. Tentando chegar o mais perto possível, dou um soco na barriga de Július, forçando-o a dar mais alguns passos para trás. Sem desistir, sigo em frente com Július. Dou um passo à frente para cada passo que ele dá para trás. Em vez de tentar outro soco, eu tento um movimento para acabar com a luta, esperando que Július tente me empurrar para trás ou abrir alguma distância. E como planejado, Július usa sua velocidade para tentar me enganar. Tentando fugir de mim, Július desaparece rapidamente, deixando seu lado totalmente aberto por 1 milissegundo. Indo em direção a ele, dou uma cotovelada em suas costelas. Com um estalo alto, meu cotovelo fez contato. Atirando para o lado devido ao golpe, Július voa pelo ar, incapaz de compreender o que aconteceu. Antes que Július pudesse pousar, eu fiquei embaçado na frente de onde Július estava voando. Agarrando pelo pescoço no ar, eu paro e o levanto. Então, com apenas metade da minha força, eu o jogo no chão. O estrondo do impacto pôde ser ouvido a mais de 1,5 km em todas as direções da luta. Claro, se eu tivesse colocado toda a minha força nisso, Július não seria nada além de pedaços quebrados. Reduzindo minha velocidade e força para acompanhar o treinamento de Július e não matá-lo por acidente. Foi uma surpresa para mim, vendo que eu realmente fiquei mais forte. Já fazia algumas centenas de anos que eu não lutava de verdade. Vampiro ou humano. Morando em Roma nunca precisei, exceto quando Roma foi invadida. Mas eram apenas humanos comuns e eu não precisava tentar. Mas desde que comecei a treinar Július, percebi que fiquei muito mais estranho e rápido. Só precisei acidentalmente dar um soco em Július a mais de 30 metros de distância e através de uma árvore grande, quase o matando, para descobrir. Desde então reduzi minhas habilidades apenas para sua segurança. Olhando para Július, não pude deixar de rir. Eu bati com força suficiente para fazer uma cratera de tamanho decente no chão. Também pude ver as pequenas rachaduras no corpo do Július. As pequenas rachaduras foram cicatrizando lentamente enquanto eu esperava o Július se levantar. Depois de alguns momentos, Július finalmente se moveu. Virando-se de costas, ele olhou para mim. Ai, foi tudo o que ele conseguiu fazer. Bem, você está melhorando. Da última vez você durou apenas 15 segundos. Ah, é mesmo? E quanto tempo eu consegui dessa vez? Perguntou Július enquanto se sentava lentamente, fazendo alguns estalos e estalos ao mesmo tempo. 23 segundos, eu disse com uma risada. Ah, bom, então isso parece algo para comemorar. Július se levantou e limpou a terra, a grama e as pequenas pedras e então olhou para mim. Quer ir de novo? Acho que você caiu no chão com muito mais força do que eu pensava, eu disse, olhando de cima a baixo. Certo, mais uma, e é só por hoje, eu disse, virando as costas para ele. Quando estávamos a 15 metros de distância, virei-me para Július. Desta vez vá com tudo. Não se contenha. Descarregue toda a sua raiva em mim. Tem certeza? Você sempre me diz para nunca exagerar ou perder o controle. É verdade. Mas se você continuar se pressionando assim, reprimindo a raiva, vai acabar extravasando durante uma briga de verdade. E isso pode te matar. Então venha e desabafe. Respirando fundo algumas vezes para me preparar, espero que ele faça seu movimento. E numa fração de segundo, começo minha música mental para me animar para a luta. E a música perfeita para isso começou a tocar na minha cabeça. Adelita's Way, Invencível. Quando a introdução começa, posso ver uma mudança no rosto de Július.
Foi como se um interruptor tivesse sido acionado em sua cabeça, liberando o inferno interior que ele guardava para alimentar seu ódio. Num piscar de olhos, Julius estava na minha frente, passando a mão na minha cabeça. Inclinei-me para trás, e sua mão passou por um fio de cabelo e não me atingiu. Antes que eu pudesse atacar, Julius já estava me atacando novamente. Desferindo um soco no meu abdômen, Julius conseguiu me atingir, me fazendo recuar alguns passos. Aproveitando a brecha, levanto a perna e chuto Julius, fazendo-o recuar alguns metros e me dando um pouco de espaço para respirar. Usando as mãos, Julius cravou na terra, interrompendo seu movimento. Agachado, Julius teve a oportunidade perfeita de se lançar em minha direção. Está indo direto para mim. Julius tentou agarrar o tronco. Com os braços estendidos, ele se aproximava cada vez mais. Sem pensar, eu pulo. Bem na hora também. Porque a forma borrada de Julius passou rapidamente por onde eu estava. Caindo de pé, viro-me para encarar Julius de frente. Mais uma vez ele estava em cima de mim num piscar de olhos. Ele era como um animal selvagem. Sem pensar em seus movimentos, apenas puro instinto e raiva. Punho após punho, golpe após golpe. Júlio forçou seu ataque. Fiquei realmente impressionado com a velocidade e a força que ele estava demonstrando, fazendo-me aprimorar minhas habilidades apenas para permanecer no nível dele. Meu palpite é que a raiva estava aumentando suas habilidades, deixando-o mais forte e rápido por pura raiva. Continuei bloqueando ou esquivando-me de sua constante investida de golpes. Julius tentou me dar um golpe na cabeça. E em vez de desviar ou bloquear o ataque, levantei a mão e segurei seu pulso. Isso me deu a oportunidade de dar uma volta rápida em volta dele. Ainda segurando seu braço, levantei-o e pressionei sua escápula. Vampiro ou não, a anatomia permanece a mesma. Imediatamente Julius se curvou de dor. Tudo bem, acalme-se, Julius, digo, esperando que ele se acalme. Mas em vez de se acalmar, ele pareceu ficar mais irritado, fazendo algo que eu não esperava. Julius ficou completamente mole. A espera inesperada me fez contrair os músculos, esperando a sua espera. Mas em vez disso, Julius teve uma fração de segundo para se libertar dos meus braços. Ele dá uma cotovelada livre em minhas costelas, o que me faz afrouxar a pegada o suficiente para que ele se solte. Girando em torno de Julius, ele me chuta, me manda voando para trás. Felizmente consegui me orientar e pular de uma árvore, atirando de volta em Julius. Mas antes que eu pudesse alcançá-lo, algo realmente louco aconteceu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Enquanto eu voava em direção a Julius, pude ver a terra ao redor dele começar a tremer. Pequenas pedras e seixos começam a flutuar no ar, e seus olhos dourados assumiram uma cor dourada mais clara. Antes que eu pudesse chegar à metade do caminho em sua direção, pedras começaram a cair em minha direção. Pensando rápido, uso meu peso para torcer meu corpo na tentativa de não ser atingido. Infelizmente, uma pequena pedra atingiu meu ombro. Foi como levar um tiro. A pequena pedra atingiu minha carne e meu osso, quebrando-os como se estivessem cortando papel. A dor foi instantânea e intensa. Mas assim que me atingiu, passou com a mesma rapidez. Minha carne e meus ossos se curaram quase instantaneamente. Ao atingir o chão, fiquei de pé e me preparei para o que viria a seguir. Olhando para Julius, pude ver pequenas pedras e pedaços de madeira girando ao redor dele novamente. Como um pequeno tornado, as rochas giravam ao redor dele, e a cada segundo mais rochas e pedaços de árvore se acumulavam. E com um aceno de mão, tudo disparou em minha direção. Era como se uma muralha de morte estivesse disparando em minha direção. Eu só tive milissegundos para reagir. Não havia como sair ileso ou sair do caminho. Minha melhor escolha era dar um golpe e chegar até ele antes que ele começasse a pegar mais coisas para jogar em mim. Então, coloco meus braços na frente do meu rosto e cabeça, na esperança de não levar uma pancada na cabeça e precisar regenerar meu cérebro. Eu não tinha certeza se conseguiria manter minhas memórias se isso acontecesse. Mas é melhor prevenir do que remediar. E começou a correr a toda velocidade em direção ao muro da morte. Isso me atingiu como um trem. Eu senti as pedras me atravessando. Fui atingido no peito, quebrando minhas costelas e atravessando meu pulmão esquerdo. 4 atingiram meus braços. Uma no antebraço direito, as outras 3 no esquerdo. Uma arrancou 2 dedos meus e as outras 2 atravessaram meus braços e meu ombro. Então 3 delas passaram por entre minhas pernas, 2 na direita e uma na esquerda. A minha esquerda eram apenas ferimentos superficiais. Mas a minha direita atingiu o osso. Quebrando-o em 2 me fez tropeçar. Felizmente, no meu próximo passo, o osso estava curado o suficiente para que eu pudesse continuar correndo em direção ao Julius. Eu estava a poucos metros dele quando ele levantou a mão novamente. Mas dessa vez, em vez de levantar mais pedras, ele usou seu novo poder em mim. Parei de repente. Foi como se eu tivesse batido em um muro de pedra com força total, e eu não conseguia me mexer. Julius estava na minha frente, com a mão ainda estendida e a palma aberta. Usando toda a minha força, empurrei com força a força que me segurava. Lentamente comecei a sentir meus ossos começarem a quebrar devido à força com que eu empurrava meus braços e pernas, tentando dominá-lo. Eu podia ver a tensão em seu rosto. E depois de alguns segundos, eu pude sentir o que quer que estivesse me segurando começar a desaparecer. E numa fração de segundo, ele desapareceu. Quando meus pés tocaram o chão, Julius também tocou. Ele caiu para trás e bateu no chão segurando a cabeça. Júlio, digo em pânico. Chegando perto dele, ajoelho-me ao seu lado. Acho que você exagerou um pouco, digo com uma risada depois de examiná-lo.
Pelo visto, Július tem telecinese. Eu pensei. Essa foi a primeira vez que entrei em contato com um vampiro que tem esse tipo de habilidade. A maioria dos vampiros só tem habilidades mentais, como ler mentes, ou consegue afetar os outros com suas habilidades mentais. Mas nunca aquele em que sua força mental pode afetar o mundo físico. Não brinca, ele diz, ainda segurando a cabeça. Depois de alguns minutos, Július consegue se sentar e olha para mim. O que foi isso? Perguntou Július, ainda segurando a cabeça. Bem, parece que você tem um dom, digo, sentando-me ao lado dele. Alguns vampiros, quando transformados, despertam dons. Dizem que essa é a maior característica deles durante a vida humana e que se manifesta quando transformados. Continuei, dando um tapinha em seu ombro. E o que eu estava fazendo? No começo nem percebi que estava fazendo. Era tudo natural, eu movia as coisas sem tocá-las, perguntou Július, olhando para as próprias mãos. Chama-se telecinese, é quando você usa a mente para mover objetos, digo apontando para uma pequena pedra à nossa frente. Tente mover isso, eu digo a ele. Júlio olhou para a rocha e franziu a testa. Um segundo depois, a rocha começou a se levantar do chão, depois 2 e 3, mais e mais delas se levantaram do chão e começaram a flutuar. Incrível, disse Július com um grande sorriso no rosto. Júlio então começou a fazer truques com as pedrinhas. Primeiro todos se alinharam, depois começaram a fazer o formato de um círculo e depois a girá-lo, indo cada vez mais rápido até que começou a parecer um círculo sólido perfeito. Então ele começou a adicionar mais pedras até que havia perto de 100 pedrinhas. Então eles pararam completamente. Ag, disse Július, segurando a cabeça enquanto as pedras caíam no chão como se seus fios tivessem sido cortados. Acho que os seus poderes têm um limite ou você só precisa de um pouco de prática para fortalecer suas habilidades, eu disse enquanto me levantava. Acho que só preciso praticar, disse Július. Bem, então acho que deveríamos começar a praticar, eu disse caminhando em direção ao nosso acampamento. A cada dia que passamos aqui, mais longe os assassinos da sua família chegam e mais pessoas eles matam. Então vamos intensificar seu treinamento, eu disse, sem me virar. Capítulo 17. Durante os 3 meses seguintes, Július treinou suas novas habilidades. E eu devo dizer puta merda. O poder de Július parou de crescer depois de 1 mês após ele despertá-lo. Mas a essa altura, ele já conseguia arrancar árvores de 30 metros de altura com sua mente, e atirar pedras e seixos mais rápido do que balas. Se ele quisesse, ele poderia me pegar e me jogar para todos os lados com a mente. Mas ele rapidamente aprendeu que isso era uma má ideia. Comecei a carregar pedrinhas comigo, e ele descobriu que eu atiro com precisão quando preciso. Descobri que o poder dele tem um sentimento, é muito sutil e quase impossível de sentir, a menos que você esteja por perto o tempo todo quando ele o usa. E se ele quiser usá-lo em mim, eu posso senti-lo rastejando em minha direção, e é aí que as pedrinhas entram em cena. Bastou ele ter que recolocar uma das orelhas para entender o recado. Não sou uma boneca de pano para ser jogada de um lado para o outro. E finalmente chegou o dia em que poderemos deixar a floresta e ir atrás dos assassinos da família de Július. Deslizando minha mochila sobre meu ombro, olho para Július, que acabou de pendurar sua mochila. Você está pronto para ir? Perguntei a ele. Olhando ao redor para ter certeza de que não havia deixado nada, ele disse, pronto para ir. E lá fomos nós. Eu não estava preocupado em levá-lo para uma vila ou cidade. Enquanto treinava suas habilidades marciais, também treinei seu autocontrole. Eu cortava minha mão e a espalhava pelo acampamento para que ele sempre tivesse o cheiro de sangue fresco ao redor dele o tempo todo. Eu sei que você está pensando nojento, mas ei, funcionou tão. Barulho de framboesa, lide com isso. Com seu já incrível autocontrole, tudo que era necessário era mais treinamento com o cheiro direto do sangue humano em vez de cheirá-lo através da pele e da carne. Então, acho que estou treinando com um olfato mais forte. No que a minha vida se tornou, virou um pensamento recorrente na minha cabeça. Quer dizer, um dia fui um nerd e agora, alguns milhares de anos depois, no que costumava ser um mundo fictício para mim, sou um mestre Shifu de um garoto vampiro com a habilidade de me jogar para todos os lados com sua mente. Preciso dizer mais? Mas voltando à história. Deixando nosso acampamento para trás, começamos nossa jornada. Mas primeiro faremos uma parada. Agora estávamos diante de 2 covas improvisadas. Os 2 fazem covas de merda só agora que a grama está começando a crescer, o que as torna mais fáceis de encontrar. Ficamos em silêncio ao pé dos túmulos em respeito aos mortos. Depois de alguns minutos, Július finalmente se virou para mim. Acho que está na hora de me vingar, ele diz e passa por mim. E lá fomos nós. Levamos mais alguns dias para chegar a uma aldeia. Tinha apenas uma pequena população, mas tinha alguns comerciantes, então pude obter alguns suprimentos. Claro que carne fresca é boa e tudo mais, mas é tão sem graça que só levei temperos suficientes para alguns meses e não para o quase ano que levou para Július ficar pronto. Eu também tive que comprar algumas roupas para o Július. Suas roupas se desgastaram depois de alguns meses de treinamento e agora ele estava usando minhas roupas para cobrir qualquer pele exposta exceto seus olhos. Preciso mesmo descobrir algo sobre isso. Como algum tipo de tinta ou algo assim.
Tenho certeza de que, com minha influência em Roma, eu poderia fazer dela a próxima sensação. Mas se não, tudo bem, ainda tínhamos a Era Real, em que nobres ou ricos literalmente pintavam tinta grossa em si mesmos para o que consideravam beleza. Ao entrar na aldeia, comprei os suprimentos necessários e temperos extras, junto com uma capa branca para Júlio com um capuz para cobrir sua cabeça. Enquanto estávamos lá, perguntamos por aí para obter informações sobre os dois vampiros. Ao encontrarmos um velho sentado em frente à sua pequena casa em ruínas, perguntamos a ele. Acho que vi dois homens estranhos passando por aqui há um bom tempo, ele disse com a voz rouca. E em que direção eles partiram? Perguntei animadamente, pois já tínhamos uma vantagem. O velho coçou a cabeça quase careca e disse. Isso foi há muito tempo, não tenho muita certeza se lembro, disse ele. Esse velho está me matando, pensei enquanto apertava a ponta do meu nariz. Eu sabia exatamente o que ele queria. Esse velho queria dinheiro em troca de informações. Sei que tenho muito dinheiro e tudo, mas não sou pôndoro. O que posso dizer? Velhos hábitos são difíceis de largar, mesmo que sejam da minha vida antes de vir para cá. Quando faltava apenas um dia para pagar o aluguel, e eu não conseguia mais viver em uma caixa. Então, com um suspiro derrotado, peguei uma moeda de prata da minha bolsa, levantei-a e disse. E agora? E sem nenhuma vergonha o velho pegou a moeda da minha mão e apontou para o sul. Eles passaram por ali alguns meses atrás, é difícil não lembrar deles. Eles fizeram quase todas as mulheres correrem atrás deles com seus olhares divinos. Disse ele enquanto mordia a moeda. Bem, obrigada pela informação, eu disse com um sorriso falso e comecei a me afastar com Júlio enquanto resmungava baixinho. Saindo da cidade, eu e Júlio seguimos para o sul. Durante todo o caminho, contei histórias para Júlio sobre meu passado e minhas aventuras. E ele fazia perguntas. De vez em quando passávamos por aldeias e perguntávamos se as pessoas tinham visto nossos vampiros. E é claro que eles fizeram isso. A maior coisa que afastava as pessoas do tédio era a fofoca. E quando dois homens que parecem semideuses ou usam roupas estranhas passam pela sua vila, isso é uma fofoca quente. Então foi fácil seguir seus rastros. Pelo que pudemos perceber, esses dois vampiros estavam demorando. E nós fomos aos poucos alcançando-os. E não era preciso ser um gênio para descobrir para onde eles estavam indo. Roma. Então isso me deu outro motivo para matá-los. E antes de chegarem a Roma. Porque esses dois são claramente assassinos e não se importam com a vida humana. De vez em quando, nos deparávamos com cadáveres de viajantes em locais de descanso ao longo das estradas, fazendo com que eu os odeie ainda mais. A última coisa que quero é que eles cheguem a Roma e comecem um grupo de recém-nascidos. Esse pensamento me fez ligar os motores de pós-combustão. Em vez de andar, eu e Júlio corremos a toda velocidade para podermos alcançá-los rapidamente. E depois de mais um mês, finalmente os encontramos. Depois de conversar com alguém na aldeia, descobrimos que eles tinham acabado de sair da aldeia há pelo menos 30 minutos. Eu e Júlio nos olhamos e então saímos. Felizmente não saímos correndo da vila e em vez disso esperamos até sumir de vista antes de sairmos logo atrás deles. Capítulo 18. Bastaram alguns minutos correndo a toda velocidade para alcançá-los. Ambos usavam capas pretas que cobriam toda a cabeça e cobriam a cabeça para ajudar a manter a pele protegida do brilho. Quando estávamos a algumas centenas de metros, ambos se viraram para nos olhar. O choque era evidente em seus rostos. Eu e Júlio paramos abruptamente e nos encaramos. Um deles abaixa lentamente a capa e olha para nós. O tempo todo olhando para Júlio. Você disse o mais alto, com longos cabelos castanhos com claro desgosto na voz. Você deveria estar morto. É claro que não, disse Júlio com uma voz condescendente. Desta vez, o mais baixo falou, mas ainda não havia tirado o capuz. Parece que ele se agarrou à vida por tempo suficiente para mudar. Virando a cabeça para Júlio, ele disse com sua voz grave, revelando apenas um sorriso maligno por baixo da capa. Você veio se vingar? Ele disse com uma risada na voz. Eu vim por mais do que isso, diz Júlio, com a voz fria como gelo e desprovida de qualquer sentimento. Esse era um lado dele que eu ainda não tinha visto. Esse era o Júlio realmente irritado. E você e seu amigo aqui acharam que conseguiriam se vingar, disse o vampiro alto e magro lentamente, tirando sua capa. PFFT, haha, eu ri dele. Não farei nada, digo, caminhando até a beira da estrada para me apoiar em uma árvore. Não preciso ajudar, o Júlio aqui pode cuidar de vocês dois sozinho. Os dois apenas me lançam um olhar rápido antes de olhar novamente para o rosto frio e inexpressivo de Júlio. O mais baixo sorriu novamente e disse. É a sua vida que você está jogando fora. Ele disse isso e tirou a capa, revelando um rosto comum e atarracado, com cabelos castanho escuros quase pretos e seus profundos olhos vermelhos. O sorriso maligno nunca sai do seu rosto o tempo todo. Você gostaria de saber uma coisa? Ele diz, jogando sua capa para o lado. Seu irmãozinho, ele tinha um dos sangues mais doces que eu já tive. Foi como o néctar dos deuses quando tocou minha língua, o sabor doce e saboroso me faz salivar só de pensar, ele disse e estalou os lábios para enfatizar o ponto. Então o outro vampiro também falou com um sorriso maligno. E havia seu pai. Ele tinha um gosto muito único, como posso dizer, um gosto muito forte de caça, assim, como o gosto daqueles que viveram uma vida plena com muitos anos pela frente, mas estavam destinados a morrer em nossas mãos. Ele disse com uma risada sádica. Esses dois estavam claramente desequilibrados e tinham alguns parafusos soltos. E a melhor parte, disse o mais baixo.
Foi quando olhei nos seus olhos, aquele medo neles, eu posso ver agora, sim, eu posso, a tristeza e o ódio, eu posso ver, o medo, ele disse, parecendo mais insano quanto mais falava. E seu sorriso foi ficando cada vez maior, exibindo seus K9S um pouco maiores. Ah, essa sensação, ele disse, levando a mão lentamente até a virilha. Rim, ele é um desses caras, pensei, tendo que colocar a mão na boca para não vomitar ou matá-lo eu mesma. Se não estivéssemos com tanta fome, eu e meu amigo aqui teríamos nos divertido mais com você, seu irmão e seu pai antes de matá-los. Eu adoraria ver esse medo nos olhos do seu irmão. Tenho certeza de que teria sido maravilhoso. O vampiro mais baixo disse, e eu estava quase matando-os eu mesmo. Mas antes que eles pudessem continuar a falar, Julius fez seu movimento. O vampiro mais baixo que parecia estar no comando estava prestes a falar novamente, agora com a mão tocando totalmente a virilha quando o chão pareceu tremer. Os dois vampiros congelaram, seus sorrisos lentamente desaparecendo de seus rostos, ao verem pedras, seixos e qualquer coisa no chão começando a flutuar. Então uma de suas mãos disparou na direção deles, lambendo-os no lugar. O choque era evidente em seus rostos, seus olhos estavam arregalados. Vocês vão sofrer uma morte que fará com que vocês dois implorem para que eu acabe com suas vidas antes de terminar com vocês, disse Julius com sua voz fria. E quando você implora é que a verdadeira tortura começa. Movendo a mão para baixo, os dois vampiros se ajoelharam, ainda com os olhos arregalados. Então o show começou. Pebbles começou a atirar nos dois vampiros que agora estavam de joelhos. Mas ele não atirou apenas com as pedras. Não. O que ele fez foi muito pior. Ele apenas os arranhou, separando-os pedaço por pedaço, desmontando-os lentamente. Cada pedrinha arrancando pequenos pedaços deles, fazendo-os gritar de agonia. E por horas ele continuou. E eu deixei. Porque eu sabia que se eu fosse ele teria feito muito pior. Eu teria arrancado os braços e as pernas deles e os cozinhado em um vulcão por algumas centenas de anos. O primeiro a quebrar foi o cara alto. Me mate logo, não aguento mais isso, ele berrou. E viu o sorriso se espalhar no rosto de Julius. Claro, ele disse. Então, com ambas as mãos apontadas para o vampiro alto, Julius moveu lentamente as mãos para dentro, esmagando-o lentamente. Depois de um minuto, o vampiro começou a gritar como se estivesse matando alguém, como se sua carne estivesse sendo cortada de seus ossos. Então os rangidos começaram. Rachadura após racha, e então o som dele se desintegrando lentamente sob o ódio e a raiva de Julius que ele enterrava lá no fundo, esperando por aquele momento para ser usado como combustível para matar os assassinos dele e de sua família. Crack, então um forte estalo e um estilhaço soaram quando o vampiro alto foi transformado em pó de cristal, enquanto seu amigo mais baixo assistia horrorizado. O pior é que eu pude ver que ele estava duro o tempo todo. Nojento, pensei, pois só conseguia imaginar o quão doente esse homem era. Sua vez, disse Julius, olhando para o vampiro mais baixo. Espere, foi tudo que ele conseguiu dizer antes de ser levantado no ar. Então, num piscar de olhos, todos os seus membros, exceto a cabeça, foram arrancados do corpo. Gritou o vampiro mais baixo. Eu guardaria isso, disse Julius. Como eu disse antes, estamos apenas começando. Comecei a me perguntar se deveria impedi-lo, mas percebi que em seu estado atual, ele provavelmente tentaria me matar se eu tentasse interferir nisso. O melhor que eu poderia fazer era esperar que isso não afetasse sua personalidade. Observei enquanto Julius alinhava os membros de volta no lugar no corpo do vampiro menor, e então eles começaram a fazer movimentos circulares. Ele vai reduzi-lo a pó usando seus próprios membros para fazer isso, pensei enquanto observava. Não vou mentir, fiquei impressionado. Eu nunca teria pensado em fazer isso. Mas eu tinha que pôr um fim nisso. Julius, chega, é hora de acabar com isso, eu disse, certificando-me de manter uma boa distância entre nós. Capítulo 19. Julius olhou para mim, e pude ver as emoções em seus olhos. Era uma mistura de raiva, tristeza e solidão. Por que eu deveria? Eles são monstros e, como você disse, monstros não merecem viver, depois de toda a morte que deixam para trás. Quantos corpos passamos no caminho até aqui, quantos eles mataram, isso é o mínimo que eles merecem. Julius quase gritou. Eles são monstros, Julius, mas o que você está fazendo também vai te transformar em um monstro. Você já os torturou, é hora de acabar com isso e deixar isso para trás. Há algo que aprendi ao longo dos anos. Não importa o que você faça, o sentimento de perda ou raiva que você sente pela sua família sempre estará lá. Mesmo depois de você destruí-lo, estará lá, e você continuará se sentindo exatamente como antes. Digo, caminhando lentamente até ele. Mesmo com os amortecedores nas minhas emoções de tristeza, eu ainda conseguia sentir a perda daqueles que conheci ao longo dos anos, só que não completamente. Mas ainda assim conseguia. Mas isso não significa que não vai se tornar apenas uma lembrança. Mas se você continuar com isso e cair naquele poço de raiva dentro de você, não há como voltar atrás. Você viverá para sempre, Julius, e se você cair naquele poço, viverá por toda a eternidade em ódio e raiva, e você pode muito bem estar vivendo no inferno, eu digo, colocando a mão em seu ombro. Eu podia ver as emoções em seus olhos lutando entre si por superioridade.
Mas depois de alguns momentos, um saiu vitorioso e esse foi a tristeza. Os lábios de Júlio começaram a tremer, e lentamente ele abaixou a cabeça e começou a chorar. É difícil pensar nele como apenas uma criança. Júlio é inteligente e eloquente para sua idade, mas por baixo disso, ainda é apenas um garoto de 16 anos que sente falta da família. Eu o envolvo em um abraço e o deixo chorar. Em uma estrada na floresta com um vampiro sem membros flutuando no ar gritando enquanto é transformado em pó brilhante. Depois de alguns momentos, Júlio conseguiu se recompor e ficar em pé novamente. Vamos acabar com isso, eu digo dando um tapinha em suas costas. Afastando-me dele, deixei-o terminar o que começou. Em vez de reduzi-lo a pó, ele fez algo mais simples. Baixando lentamente até o chão, Júlio olhou o vampiro menor nos olhos e disse: eu te odeio com cada parte de mim, mas eu não vou cair, eu não vou me tornar você. O vampiro menor olhou para Júlio com ódio e abriu a boca para falar, mas antes que pudesse, Júlio levantou as duas mãos e com um craque, a cabeça do vampiro menor foi torcida de seus ombros. A cabeça do vampiro levitou lentamente na frente de Júlio, e ele encarou os olhos vermelhos carmesim do vampiro morto por um longo momento. Então ela caiu no chão como um tijolo. Bem, então acho que agora é hora de ir para Roma, digo, ficando ao lado de Júlio. Olhando para mim, Júlio falou. Certo, Roma, eu ainda conseguia ouvir a tristeza em sua voz. Coloquei a mão em seu ombro e falei. Você se vingou, agora é hora de dar um passo à frente na nossa infinita estrada da vida. Sei que posso parecer duro, mas sua família se foi, Júlio, e é hora de seguir em frente. Júlio falou em voz baixa, agora olhando para os restos dos vampiros. Eu sei, é que desde que me transformei em vampiro e conheci você, reprimi todas essas emoções e usei ódio e raiva para me impulsionar para a frente. Enquanto trancava minha tristeza e sofrimento atrás de uma porta trancada, tudo para me forçar a me vingar. Mas agora que consegui, tudo isso está vindo à tona e não sei o que fazer com isso. Ele disse com a cabeça ainda baixa. Dando um tapinha nas costas dele eu digo. Isso vai passar, Júlio. Dê um tempo e deixe tudo sair. Vivemos muito para reprimir nossas emoções, porque quanto mais as reprimimos, mais forte elas nos atingem quando voltam. Júlio concorda com minhas palavras, mas não olha para cima. Agora vamos nos livrar desses dois doentes, eu digo, chutando a cabeça na nossa frente. Então, com um rápido movimento do pé, comecei a balançar a cabeça no meu pé calçado com sandália. Então eu levantei novamente e comecei a balançar a cabeça dele nos meus joelhos. Pense rápido, digo a Júlio enquanto chuto a cabeça dele. Com um olhar assustado, Júlio começou a copiar o que eu fiz na cabeça. Eu não conseguia conter o riso que saía da minha boca. Então Júlio começou a rir enquanto continuava a jogar futebol com a cabeça do vampiro. Quão mórbidos nos tornamos a ponto de brincar de saco de pancada com a cabeça virar uma forma de aliviar a tensão? Pensei enquanto Júlio jogava a cabeça na minha direção. Depois de mais alguns momentos de diversão, começamos a trabalhar, movendo os corpos para uma pilha que incluía a cabeça e o pó do vampiro que foi esmagado. Depois de acender uma pequena fogueira, dou a Júlio um graveto com uma pequena chama na ponta e digo, para começar de novo. Para começar de novo, ele copiou e então abaixou a pequena chama até a capa de um dos vampiros. Em questão de segundos, os vampiros foram envolvidos pelas chamas. Depois de observar por alguns momentos, pegamos nossas mochilas e começamos a descer a estrada, direto para Roma. Capítulo 20. Demorou um pouco mais de 2 semanas para chegar aos arredores de Roma, onde minha vila estava localizada. A razão pela qual ele estava fora de Roma foi porque eu o construí em minhas terras agrícolas. Era uma vila de 2 andares com grandes pilares de mármore ao redor da vila. São 23 quartos e um banheiro interno, além de áreas exclusivas para grupos grandes que nunca usei nem usarei, além de um pátio no meio. E o interior era o puro significado da riqueza com ouro por todos os lados. Ficava no meio das minhas terras que estavam sendo cultivadas. Enquanto caminhávamos pela longa estrada, observávamos centenas de escravos livres trabalhando nos campos de trigo. E você é dono de tudo isso? Perguntou Júlio, olhando ao redor com a cabeça para os lados, o capuz cobrindo sua cabeça e com o sol nas costas impedindo de brilhar. Sim, eu disse com um pequeno sorriso no rosto. E o que você faz com toda essa terra? Perguntou Júlio, agora olhando para mim. Bem, eu faço muita coisa com isso. A maior parte da terra é para cultivar trigo e outras culturas, mas também temos vinhedos no lado leste das minhas terras. Mas o que traz mais dinheiro são os cavalos que minha fazenda cria, eu disse enquanto olhava ao redor. Minha fazenda é a criadora oficial de cavalos do Império Romano, então, em outras palavras, somos os únicos que criam todos os cavalos para a cavalaria e para oficiais das legiões. Mas não é você também quem fornece todas as armas e armaduras para as legiões? Pergunta Júlio com um olhar perplexo. Sou eu disse, incapaz de esconder o sorriso largo no meu rosto. Quanto ouro você tem? Ele perguntou com uma sobrancelha levantada. Perdi a conta depois de 1 bilhão de ouro, e como já faz quase 1 ano que não verifico, quem sabe eu esteja quebrado ou tenha quase metade do dinheiro de Roma. O único problema é que não consigo gastá-lo rápido o suficiente e tenho medo de que se o imperador continuar me dando mais dinheiro para armas de guerra, Roma ficará sem dinheiro e isso poderá acabar em catástrofe. E não posso simplesmente dizer não a ele, ou ele simplesmente tomará o dinheiro para si. A única coisa que o impede de fazer isso são os políticos que estou pagando, eu disse com a testa franzida. Isso é um problema, talvez eu devesse dar uma olhada.
Sempre fui bom com números e era responsável pelos livros do meu pai, então talvez eu possa ajudar, disse Julius. Não deve fazer mal, eu acho, eu disse. A essa altura, minha vila já podia ser vista, mesmo estando a quase 1 quilômetro de distância dela. O sol brilhava no mármore branco e brilhante. Essa é sua casa? Perguntou Julius, boquiaberto ao vê-la. É isso mesmo, moro aqui há quase 100 anos ou mais, eu disse, olhando com nostalgia. Enquanto caminhávamos, Julius fazia suas perguntas normalmente e eu respondia normalmente. Demorei mais uns 15 minutos para finalmente chegar à entrada da minha casa. Em frente à porta principal estavam todos os meus funcionários ou funcionários que trabalhavam para mim. Eles eram meus cozinheiros ou faxineiros, além de alguns dos meus principais fazendeiros e criadores de cavalos. Estavam todos enfileirados e esperando por mim. No meio deles estava o homem que deixei no comando, seu nome era Alista. Alista é um homem inteligente que trabalha para mim desde os 20 e poucos anos e foi expulso da propriedade do pai só porque não acreditava que Alista fosse seu filho. No final, seu pai, que era um comerciante marítimo, faliu quando assumi todo o comércio marítimo em Roma. Ele era um homem muito inteligente, bom com números e pessoas, o que o tornava a pessoa perfeita para fazer negócios comigo. Em outras palavras, ele era o rosto de todas as minhas operações. Todos acreditavam que ele era o dono de tudo, mas alguns poucos sabiam o contrário, que ele estava apenas trabalhando para outra pessoa. Mas agora ele estava ficando velho e, infelizmente, sua esposa não podia ter filhos, então éramos só ele e ela. Eu planejava comprar para eles uma bela casa à beira-mar e deixá-los ter uma aposentadoria tranquila. Ele também sabia do meu segredo, sobre eu ser imortal. Ele não conseguia diferenciar isso de eu ser um deus, o que o tornava muito leal a mim, não importava o que eu dissesse a ele. À medida que nos aproximávamos da entrada, todos fizeram uma profunda reverência em meu respeito e disseram em uníssono: "Bem-vindo de volta. É bom ver todos vocês novamente, e todos com boa saúde", eu disse com um sorriso largo. Alista e eu demos um passo à frente e apertamos as mãos. "Como vão as coisas, Alista?", perguntei a ele. "Tudo está indo bem, senhor." Depois de mais alguns minutos conversando com minha equipe, Julius e eu entramos. "Incrível", disse Julius ao ver o interior da minha casa, e eu não podia culpá-lo, é realmente uma obra de arte, com obras de arte nas paredes ou estátuas espalhados pelos corredores. "Deveríamos descansar hoje, podemos verificar os livros amanhã", disse a Julius enquanto deixava minha mochila no chão. "Se você ficar com fome, há uma floresta a 1,5 km ao norte com uma boa quantidade de vida selvagem para você caçar. Eu recomendo que você vá à noite para que ninguém o veja", eu disse. "Agora deixe-me mostrar seu novo quarto", eu disse, gesticulando para o corredor. O novo quarto dele era o segundo maior, depois do meu quarto no segundo andar. Tinha um teto alto, uma grande varanda com uma bela vista e uma cama grande com cortinas elegantes ao redor para bloquear a luz. "Agora acho que vou cair num sono profundo. Vejo você amanhã cedo", eu disse e saí do quarto dele. Nem me preocupei em trocar de roupa ou me lavar, simplesmente me despi e caí na cama. É surpreendente o quanto eu sentia falta do estilo de vida luxuoso que eu tinha agora. Depois de milhares de anos vivendo sob o céu, levou apenas algumas centenas de anos para que eu me viciasse nisso. Claro, eu poderia ter vivido assim há muito tempo, tornando-me um rei ou um governante, mas isso parecia muito trabalhoso. Eu tinha que viajar para todos os cantos do mundo que eu podia atualmente, mas se eu me tornasse um rei ou algo assim, eu nunca seria capaz de sair. Eu ficaria enjaulado no papel de governante, e eu preferiria ser livre para fazer o que eu quisesse do que isso. Pensei enquanto lentamente adormecia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.